Havendo um número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre professor, doutor, vereador Ivanir de Melo para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª sessão extraordinária, em 2 de dezembro de 2010. Presidência do senhor vereador Carlos Caiado, segundo vice-presidente. Às 18h20, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Adilson Pires, Andréa Gouveia Vieira, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, José Everaldo, Lilian Sá, Eliomar Coelho, Raimon, Rubens Andrade, Aspasia Camargo, Alfredo Sirquis, Marcelo Piuí, Jorge Pereira, Elton Babu, S. Ferraz, Jorginho da SOS, Carlos Bolsonaro, Ben Cardino, Fausto Alves, Luiz Carlos Ramos, Aloysio Freitas, Stepan Essessian, Roberto Monteiro, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Tânia Bastos, Renato Moura, Chiquinho Brazão, Alexandre Cerruti, Ivanir de Melo, Vera Lins, professor Washington, Dr. Gilberto, Patrícia Amorim, Dr. Carlos Eduardo, Clarissa Garotinho, Márcio Pacheco, Tio Carlos, Carlos Caiado, Tereza Berger, Nereide Pedregal, Paulo Messina e Dr. Fernando Moraes. 44. Assume a presidência o senhor vereador Carlos Caiado. Encerra-se a sessão às 18h33. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz aqui na tribuna é um assunto que eu considero, pelo menos imagino, que boa parte das pessoas também deveriam considerar como de muita importância e de enorme gravidade. Nós estamos começando a discutir nessa casa o orçamento da Prefeitura para 2011. Entre as emendas do orçamento que eu espero mais uma vez, espero que dessa vez, como das outras aconteceu, que dessa vez ela não seja rejeitada, é a emenda que cobra do governo os recursos necessários para a abertura de concursos públicos, para que nós aqui no Rio de Janeiro não sejamos obrigados a assistir ou a ler determinadas coisas que são absolutamente inconcebíveis, inaceitáveis e moralmente completamente fora da realidade, que é o caminho que vem tomando várias áreas aqui no Rio de Janeiro, e eu queria citar duas das principais políticas públicas do Rio de Janeiro, que são as políticas públicas de saúde e de educação. Nessas duas áreas, o governo tem optado pelo caminho inverso ao concurso público, ou seja, por N afirmações, uma dezena de colocações que os secretários têm feito aqui, de por que é melhor não fazer o concurso público e facilitar o ingresso através das chamadas seleções simplificadas. O grande risco que nós dissemos aqui desde dos tempos das organizações sociais, desde o tempo anterior a este assunto que vamos falar agora, é o risco do apadrinhamento político, do uso político do ingresso ao serviço público. Uso este feito, é claro que todo parlamentar, seja ele deputado federal, seja ele deputado estadual, vereador, tem o direito de trabalhar com as suas bases, tem o direito de tentar abrir caminho, direito de tentar arranjar um emprego para quem está desempregado. Não há dúvida nisso. O que acontece
é que nós não podemos patrocinar esse tipo de trabalho com os recursos públicos. Quando você abre mão do concurso público, você está abrindo mão com todos os defeitos que existam no concurso público. Concurso público, nós vimos agora o Enem, que não é um concurso público, mas é uma prova nacional. Vazou o gabarito, é claro. Não sabe se vazou o gabarito, já era uma campanha de alguém contra o ministro que quer continuar ministro da Educação, mas o que aconteceu é que vazou. E o ministro foi muito interpelado e muito cobrado por causa disso. Quando nós discutimos aqui os problemas que a educação enfrenta, sabemos da necessidade do aumento da mão de obra na área de educação. E esse aumento da mão de obra, muitas vezes, precisa ser mais rápido, mais ágil. E cabe a nós cobrar das secretarias de administração, sejam elas do Estado ou do município, maior agilidade no concurso público. É claro que o concurso público não resolve quando você faz o concurso e os admitidos vão ganhar um salário que não é um salário de mercado e vão embora. Essas são as grandes desculpas. Não adianta concurso, o cara entra e sai. Claro, concurso com salário absolutamente fora da realidade, nós vemos agora em relação à saúde. Um médico de saúde da família, por opção do governo, está ganhando em torno de R$ 7.500 nas organizações sociais. Esse mesmo médico que trabalha hoje ainda no mesmo programa Saúde da Família, mas que é estatutário, ganha R$ 2.500. É lógico que ninguém vai se animar a fazer um concurso para ganhar menos que o colega que faz o mesmo serviço. O que acontece é que esse risco do fim do concurso público, que vem caminhando com uma celeridade enorme aqui no Rio de Janeiro, nos leva a situações esdrúxulas, como essa que eu vou citar agora. Nós fomos procurados aqui na casa por um representante do CEP e por um representante do jornal A Folha Dirigida, que nos traziam uma denúncia e solicitavam que nós fôssemos, junto com eles, avaliar se eram verdadeiras as denúncias de favorecimento político numa seleção simplificada dessa que o município estava fazendo. Fomos então, eu e o vereador Raimon, fomos ontem, no horário da manhã, à sede do Grajaú Tênis Clube, na Avenida Engenheiro Richard. Ao chegarmos lá, notamos uma fila enorme na porta, mais de 300 pessoas na porta. Entramos no clube e a denúncia qual era? A denúncia que recebemos tanto do jornal quanto do CEP, que havia indicações políticas e que o cidadão só poderia se inscrever naquela seleção através de uma carta, de um cartão, de alguém do governo ou algum deputado, vereador, etc. Nós achamos aquilo estranho e fomos avaliar se era realmente verdade que aquilo estava acontecendo. E, lamentavelmente, o fato era absolutamente verídico. A maior parte das pessoas humildes, só para explicar o que era uma seleção que foi terceirizada, seleção para auxiliar de, termo técnico quero que só ler o termo técnico. Contratação para auxiliar de portaria, é uma função que até inclusive está confusa, porque há um concurso vigente, que foi feito com um número menor, de pessoas habilitadas que a Secretaria de Educação e de Administração não chamaram. Essa escolha das pessoas para lá não foi publicada em local algum, não há publicação sobre o número de vagas, por que fazer, e foi contratada, através de um pregão eletrônico, uma empresa chamada VEPAR. A VEPAR foi contratada, segundo os dados do CIAFEM, ela com outro grupo de empresas foram contratadas num pregão eletrônico um contrato assinado no valor de R$10 milhões, sendo que essa empresa VEPAR ficou com uma parcela de R$4,5 milhões para executar a seleção desses profissionais da educação. O que é mais grave, presidente e vereadores, é que o que nós encontramos lá, anteriormente, foi feita uma visita por um jornalista do jornal A Folha Dirigida ao local indicado, que era na Penha. E lá na Penha, a pessoa se colocou como candidata, né? E lá recebeu um documento, inclusive um cartão,
que está aqui publicado na Folha Dirigida de ontem. O cartão é da Secretaria de Governo da capital e do funcionário, que tem o nome Eduardo Anderson. Com esse cartão, a pessoa foi induzida, orientada a ir ao Grajaú Tênis Clube, juntamente com a documentação e com este cartão, porque sem este cartão, sem um cartão de indicação de alguém, não teria como ser atendido. Na hora lá, todos na fila estavam com alguma indicação de alguém e o processo seletivo será feito dessa maneira. Dentro do clube, no auditório do clube, existiam mais 300 pessoas sentadas, aguardando além dos 200 lá de fora. E era o terceiro dia de inscrição para a habilitação. Outro fato absolutamente estranho é que entre os documentos exigidos para ser preenchido, para o candidato preencher, existia um muito interessante, que é a cópia do título de eleitor com a respectiva zona eleitoral e sessão eleitoral. Isso era um documento essencial para a inscrição nesse processo seletivo. Procuramos lá no clube, fomos até mal recebidos por alguns funcionários não do clube, funcionários que eu não sei se é verdade, porque ele nos seguiu, a mim e ao vereador Raimon, tentando proibir a nossa entrada, tentando proibir a nossa movimentação no clube. Se dizia funcionário do Grajaú Tênis Clube, de nome Márcio. Nós fomos à direção do clube, não existe esse funcionário, e esse funcionário, segundo nos foi dito, era de um órgão do governo que estava presente lá, e esses funcionários todos se evadiram com a nossa chegada, foram embora, desapareceram. E a empresa também não tinha nenhuma pessoa responsável, apenas uma funcionária da área de recursos humanos, que se colocou ali dizendo que ela não tinha nada que responder, que ela não poderia responder a nada, que ali era apenas uma captação de informações, com outro grave detalhe, que havia vários dos candidatos tiveram sua carteira profissional retida pela empresa, o que é proibido pela legislação, não pode retirar mais de 48 horas, algumas pessoas já há mais de 5 dias a carteira foi retida e não foi devolvida, e nenhuma explicação para isso. Diante desse quadro, constatado por nós, confirmado pelo jornalista do jornal Folha Dirigida e também por integrantes do CEP, nós vimos claramente que é um fato absurdo. Dinheiro público, utilização do prédio público na penha da Secretaria de Governo do Estado. Outra informação que nos foi dada, que precisa ser confirmada. Eu perguntava aos candidatos, mas como é que vocês sabiam que tinham que vir aqui? Alguns disseram que em 2 finais de semana um carro de som, parecido com aquele da Pamonha, percorreu o bairro de Campo Grande, e as pessoas foram selecionadas por um cidadão que se dizia funcionário lá da subprefeitura de Campo Grande, que eu não sei quem é o funcionário, e que este funcionário organizou num clube no em Cosmos, organizou uma reunião com 200 pessoas essas que receberam esses mesmos cartões para que viessem ao Grajaú Tênis Clube, porque seriam atendidos e teriam o seu nome colocado. Então, estamos diante de uma gravíssima acusação que as autoridades precisam responder. Diante desse quadro, nós apresentamos o requerimento de informações ontem, entregamos à Secretaria de Educação, com o seguinte teor: requeiro à mesa diretora, aquela coisa normal. Solicitamos as informações pertinentes à Secretaria Municipal de Educação. Primeiro, cópia de inteiro teor de todos os contratos firmados entre a Secretaria e a empresa VEPAR, locação de mão de obra limitada CNPJ número tal. Segundo, se existe contrato firmado entre a Secretaria e a referida empresa, ou outra, visando a contratação de inspetores de alunos ou função equivalente para a rede municipal de ensino. Caso afirmativo, a razão da não convocação dos candidatos do banco concursados para o preenchimento das vagas. Existe, segundo a informação, uma lista de concursados aprovados aguardando no banco. Se é do conhecimento da Secretaria que a referida empresa promoveu nos meses de novembro e dezembro do corrente processo seletivo para a contratação de inspetores de alunos visando o preenchimento de vagas na rede municipal de ensino. Caso afirmativo, se a Secretaria acompanhou os procedimentos adotados pela referida empresa no processo seletivo, notadamente as exigências de apresentação pelos candidatos de documentação incluindo título de eleitor e carta de recomendação emitida por subprefeitos ou por parlamentares. Essa era a informação que nós estamos pedindo à Secretaria de Saúde e Educação.
Estamos entregando agora às 15 horas uma representação no Ministério Público, solicitando que o Ministério Público abra uma investigação a respeito dessa situação. Os dados são claros, as provas estão, inclusive, publicadas na imprensa, e é uma situação que cabe à Secretaria de Educação e de Administração, porque o contrato firmado inicialmente para esse tipo de trabalho, que nós buscamos aqui através da documentação oficial na Secretaria de Fazenda, é um contrato feito com várias empresas, num contrato, um pregão que, no valor total de 10 milhões de reais, dos 10 milhões, 4 foram direcionados para essa empresa para fazer uma série de coisas. E isso não é somente na educação. Isso é importante, nós sabemos. Esta empresa também faz o serviço de capinagem no Hospital Colônia Juliano Moreira. E uma capinagem que eu acho que deve ter muito capim lá, porque o preço da capinagem cobrada lá naquele hospital é algo, eu estou inclusive para fazer uma visita lá, vereador, porque eu vou procurar capim, porque o capim deve estar muito grande lá, porque o contrato é muito alto. Então, eu queria registrar, que ficasse registrado aqui na casa isso, e acho que temos que partir para alguma coisa muito mais forte. Eu não tenho a menor dúvida que esse caso, e pretendo apresentar a partir de agora, que nós tenhamos aqui na casa, que nos movimentarmos um pouquinho mais para ver o que vem acontecendo com essa história de fim de concurso público e a ascensão a esse respeito. Então, estamos sendo informados que também no programa de saúde da família existem situações gravíssimas. Muita gente na Zona Oeste está sendo colocada para trabalhar nas clínicas da família, sendo encaminhada às organizações sociais para que elas contratem essas pessoas, geralmente pessoas ligadas, inclusive, neste momento, a alguns conselhos distritais de saúde, que são os conselhos de fiscalização. Muitas pessoas parecem estar sendo convidadas para fiscalizar mais de perto e aí acabam sendo contratadas por organizações sociais. Nós estamos averiguando isso, estamos só dizendo informações que foram discutidas até ontem no Conselho Municipal de Saúde e achamos importante. Em relação a isso da educação, em relação a esse fato, eu acho que a gravidade desse fato é muito grande, as provas estão incontestes e acho que nós deveríamos caminhar para uma explicação maior. Não tenho dúvida que esse caso é um caso em que nós poderíamos pensar, todos os vereadores, evidente, em avaliar isso aqui através de uma comissão parlamentar de inquérito. Essa é a proposição que eu estou fazendo e espero que as pessoas entendam e leiam isso aqui, que eu espero solicitar, inclusive, a publicação desse material aqui no Diário Oficial de amanhã, com a matéria, incluindo a matéria do jornal Folha Dirigida. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvia com muita atenção as palavras do nobre vereador Paulo Pinheiro e quero dizer ao nobre colega que hoje pela manhã conversei com a secretária de Educação, com a professora Cláudia Costin, sobre essa questão. O que ela me informou, eu realmente não tenho conhecimento profundo dos fatos, estou me baseando nas notícias divulgadas no jornal, mas o que ela me informou é que teria havido recentemente um concurso para o preenchimento de vagas de inspetor dos alunos, que iriam assumir já agora, no início do ano letivo, e também teria sido contratada uma empresa para que, ou melhor, teria sido feita uma licitação e contratada uma empresa para o preenchimento de 2.000 vagas de auxiliares de portaria, de porteiros. Ao tomar conhecimento, eu estou aqui relatando o que me foi passado pela secretária, que ao tomar conhecimento dos fatos, ela imediatamente entrou em contato com a empresa que ganhou a licitação, foi uma empresa que que participou de uma licitação, tudo dentro da legalidade, e que ela já estaria entrando em contato com essa empresa para que ela tomasse as devidas providências, que ela jamais iria admitir o uso político nesta questão, na questão da contratação dos 2.000 agentes de portaria. Então, o que eu quero dizer,
vereador Paulo Pinheiro, é que a secretária me assegurou que não permitirá, em hipótese alguma, o uso político na contratação dessas pessoas. Mas eu acho que a apuração dos fatos, ela é muito importante. Por favor. Rapidamente, só para dizer, acredito no que a secretária disse para a senhora, mas ela não admitirá daqui para frente. Daqui para trás tem um cartão publicado no jornal, com o logotipo da Secretaria de Estado, está publicado no jornal. Cartão esse que ficou preso no documento da Secretaria de Estado, cartão esse ficou preso lá no local, e outras pessoas com cartão do mesmo cidadão, cujo eu estou dizendo o nome porque o nome está estampado no jornal, é o senhor Eduardo Anderson, é o responsável, que eu não sei nem quem é. Eu acho que é um fato... A razão é que ela tente realmente dar um... Eu acho que sim, é um fato grave e tem que ser apurado. Mas muitas vezes, vereador, as coisas também fogem ao controle dos gestores, dos administradores. Infelizmente, é assim que as coisas acontecem, não deveriam acontecer. De qualquer maneira, também o que me traz a essa tribuna hoje é para lamentar o fato em que a nossa cidade continua se encontrando abandonada. E eu vou falar do bairro onde eu moro, o bairro do Flamengo. Para os senhores terem uma ideia, na última enchente de domingo, as ruas ficaram totalmente inundadas. A Rua Barão do Flamengo, os carros chegavam a ser arrastados pelas águas. Na Rua Correia Dutra, até o presente momento, ainda estão retirando da garagem de um hotel 53 veículos que foram totalmente danificados e alguns chegaram a ter, por parte do seguro, a avaliação de perda total. Então, nós vemos que as coisas, infelizmente, não estão avançando. Não estão avançando. Eu estou, inclusive, hoje, entrando com ofício, entrando em contato com o secretário de Conservação, entrando em contato com a Secretaria de Obras, porque realmente a todo momento nós vemos obras na cidade, mas os resultados, infelizmente, ainda continuam sendo os piores possíveis. E esta é uma questão que realmente nos aflige, é uma questão que diz respeito, eu falo do Flamengo porque eu estava no Flamengo no domingo, a Rua Cruz Lima, eu moro numa rua muito próxima à Cruz Lima, também foi totalmente alagada. Eu tenho uma loja na Rua Senador Vergueiro, ao lado de uma churrascaria, aconteceu a mesma coisa, tudo que estava na loja foi radicalmente destruído, documentos inclusive. Então eu acho que está na hora do nosso prefeito, dos seus subordinados, os secretários, darem um jeito nesta questão. Queria também, senhor presidente, e aí é um fato muito grave. Nós, no sábado passado, fomos à Vila Cruzeiro. Como todos os senhores sabem, a Vila Cruzeiro, junto com o Complexo do Alemão, foi objeto de uma ação da polícia e do Exército, da Marinha, e que resultou, eu acho que num grande benefício para aquelas comunidades, porque são comunidades que vivem totalmente oprimidas pelo tráfico. Então, a partir de agora, me parece que as coisas estão tomando um rumo muito bom, e era isso que a comunidade queria, a presença da polícia, não a polícia para chegar atirando e fazendo vítimas inocentes, e logo em seguida indo embora, mas ficando para proteger o cidadão. Mas o que eu vi na Vila Cruzeiro realmente me deixou estarrecida. Eu fui procurada por diversos moradores, na condição de presidente da Comissão de Direitos Humanos, que me relatavam fatos realmente absurdos, além dos abusos praticados pela polícia, que entram nas casas dos moradores a qualquer hora do dia, muitas das vezes sem os moradores se encontrarem presentes. Além dessa situação, tem ainda a questão material. Esses veículos pesados, esses tanques pesados, ao circularem pelas ruas da Vila Cruzeiro, e são ruas muito estreitas,
acabavam por derrubar as casas e até, em muitos casos, deixando um rastro muito sério de insegurança aos moradores daquelas casas. Vimos, inclusive, eu vi um rapaz, uma declaração de um jovem de 20 e poucos anos, advogado, que me dizia o seguinte, que o sonho dele era comprar um carro, que mesmo morando no morro, ele lutou a vida inteira para ser diferente. Ele queria estudar, ele queria trabalhar, trabalhou, estudou, se formou advogado e há 15 dias atrás comprou um carrinho, estava protegido numa garagem e numa manobra infeliz e eu diria até irresponsável de um desses tanques, o carro dele foi totalmente destruído. Então, o que nós vimos na Vila Cruzeiro realmente é estarrecedor. São pessoas muito pobres, muito humildes, mas pessoas dignas, porque a gente tem que acabar com essa história que em favela e morro só mora bandido. Eu posso assegurar que mais de 99% da população é constituída por trabalhadores, e são essas pessoas que não podem ficar desamparadas. Então, nós já entramos com um ofício junto à Defensoria Pública para que leve atendimento jurídico a essa comunidade, a comunidade da Vila Cruzeiro. Entramos também em contato com o senhor secretário de Segurança, Mariano Beltrame, que eu aplaudo, sim, o trabalho que ele vem realizando à frente da Secretaria. Eu acho que há muitos anos, eu diria há décadas, não tínhamos um secretário tão comprometido com a segurança, um secretário que não foi candidato a nenhum cargo eletivo. Isso é importante, sim, dar continuidade ao trabalho que ele iniciou. Entramos em contato com ele e agora estamos também entrando em contato com a Defesa Civil do município, para que faça uma vistoria naquelas moradias que tiveram a sua estrutura abalada, para que essas famílias amanhã não venham serem vítimas do desabamento daquelas humildes residências. Entramos também ontem, eu tive uma reunião com o governador Sérgio Cabral e encaminhamos um documento ao governador Sérgio Cabral para que tome providências imediatas, não somente quanto aos abusos praticados pela polícia, mas também em relação à questão material, aos prejuízos que essas pessoas humildes, pobres sim, mas dignas, tiveram com esse movimento, com essa ação, que eu digo, bendita ação, realizada no Complexo do Alemão, apesar dos prejuízos que trouxe à população. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo orador inscrito, nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, companheiros. Baseado nas informações passadas aqui pelo nobre vereador Paulo Pinheiro, eu acabo de me pronunciar no sentido de que recebi uma ligação do repórter da Folha Dirigida e me pegou de surpresa porque ele citou, inclusive, que eu havia encaminhado algumas pessoas e fiquei muito surpreso, até porque eu nem sabia do que estava acontecendo, nem sabia do que se tratava. Procurei esclarecer, tomei ciência, procurei esclarecer, disse qual é o meu ponto de vista. Acho que tenho convicção de que o concurso público não absolutamente pode ser substituído por uma indicação política. Pelo contrário, acho que o político ele não tem essa função de fazer indicações para ocupar cargos, principalmente na educação, na saúde. Acho que ali tem que estar pessoas capacitadas. E o concurso público dá esta característica, primeiro, da forma mais democrática, onde, com certeza, todos têm os seus direitos de participarem e os melhores serão aprovados. Então, esclareci isso, não fiz nenhuma indicação, disse de imediato que sou contrário a esse tipo de indicação e fico um pouco preocupado porque, lamentavelmente, se isso está acontecendo, e principalmente usando o nome de pessoas, no meu caso, que sequer sabia, né, desse tipo de contratação, esclareci, mas vejo que outros companheiros também podem estar sofrendo esse tipo de calúnia.
Mas preciso também dizer, senhor presidente, que é muito importante que se preencham essas vagas de porteiros nas escolas, que já tinha no nosso tempo, porque uma das reclamações dos professores é que, infelizmente, muitas vezes, eles é que fazem essa função. A diretora que vai abrir o portão, que vai dar entrada e saída das crianças. Então, eu vejo de absolutamente necessidade e é urgente que se faça realmente o preenchimento dessas vagas. Não sei o porquê, a opção foi pela terceirização. Mas aqui, como a nobre vereadora Tereza Berger disse também, eu tenho certeza absoluta e confiança no trabalho que a secretária Cláudia Costin vem desenvolvendo e que ela vai apresentar uma resposta que seja conclusiva em relação a esses fatos. Não entendo, muitas vezes, porque às vezes as matérias, elas chegam no noticiário sem sequer uma apuração. Porém, pelo que eu vi aqui, foi-se apurado, os nobres vereadores, Paulo Pinheiro e o vereador Remo, foram a campus, quer dizer, foram lá, se certificaram que realmente era verdade e espero que esta casa tome providências. Precisamos apurar, é importante. Eu sei que muitas vezes o sindicato dos professores, eles tomam posturas que às vezes não condizem com a realidade. Por exemplo, aconteceu no caso das escolas do Sambódromo, que de imediato também tomamos à frente, o vereador Paulo Messina, o vereador Brizola, além também do vereador Raymond e do Jorginho do SOS, estivemos lá, nunca se pensou em fechar aquelas escolas, e sim estava se estudando a mudança do modelo daquelas escolas, mas nunca se falou em fechar escolas. Como também, por exemplo, agora vem de novo esse boato, que é muito forte, e principalmente para as mães que têm seus filhos com necessidades especiais, falou-se que a secretária estava acabando com o ensino, com a classe especial. E isso também não é verdade. Essa já foi apurado, em nenhum momento se falou em acabar com o ensino das classes especiais. Então, eu tenho, às vezes, me coloco um pouco reticente quando as reivindicações vêm por parte do sindicato. Não desrespeitando, dizendo que lá não tem pessoas sérias, mas, às vezes, a questão política, ela me preocupa. Então, eu prefiro apurar. De imediato, respondi o repórter da Folha Dirigida, não compactuo com isso, mas acredito que a secretária tem respostas, porque não é possível que ela também possa dizer sim a uma terceirização, principalmente admitindo que essa terceirização seja feita desta forma, com indicações meramente políticas. Então, eu aqui primeiro quero apurar, quero fazer parte dessa comissão, quero entender um pouco mais o processo e, de forma a acompanhar esse processo, me coloco à disposição. Queria também, senhor presidente, aproveitando que na mudança de secretários, não tive a oportunidade de me pronunciar em relação ao novo secretário municipal de Esporte e Lazer da cidade do Rio de Janeiro. Desejo a ele, que não o conheço, tem nome de craque, é o Romário, né? Espero que ele faça um trabalho muito melhor do que seu antecessor. E aí digo que, infelizmente, quase 2 anos de governo, a nossa cidade não avançou. Em relação ao esporte e ao lazer, infelizmente, foram 2 anos. Sei que também foram explicações dadas aqui pelo até então secretário Chiquinho da Mangueira, que pegou, segundo ele, com muita dificuldade, as Vilas Olímpicas, que eu até discordo, porque sei que foi um trabalho feito de excelência pelo ex-prefeito César Maia, as Vilas Olímpicas, mas não vi nada acontecer. Cobrei do prefeito Eduardo Paes, ele até não aceitou muito bem as minhas críticas em relação ao esporte da nossa cidade. Falo isso porque somos uma cidade olímpica, né? E temos um comprometimento de aqui trabalharmos em prol não só das instalações que estão sendo feitas, mas também em relação a dar apoio ao esporte na nossa cidade. Sei que também depende, é claro, de incentivos do governo federal, mas no esporte são 2 anos onde a nossa cidade está patinando.
Então, eu desejo ao secretário Romário que faça um trabalho, que enxergue o esporte com uma ferramenta de inclusão, com uma ferramenta onde o cidadão pode ser inserido, com certeza, no mercado de trabalho também. Temos excelentes profissionais, precisamos ter o esporte, como, por exemplo, agora, lá no Complexo do Alemão, tomando conta da cabeça daquelas crianças, fazendo com que o esporte, aonde, por exemplo, fala-se na Vila Cruzeiro, o Adriano, o imperador, saiu lá da Vila Cruzeiro. Precisamos que o esporte, de maneira geral, ocupe a nossa cidade, com as praças, com os campos de futebol. Falo isso também em relação, por exemplo, aos clubes de bairros. Foi um comprometimento do prefeito Eduardo Paes e dar apoio aos clubes de bairros. São 2 anos e até então os clubes continuam abandonados. E eu tenho certeza que o secretário Romário vai ter que debruçar sobre essa matéria e tentar realmente cumprir uma promessa do prefeito Eduardo Paes em relação ao socorro aos clubes de bairros. Entendo que é uma secretaria que tem também como objetivo, quer dizer, como dentro da sua área, o lazer. É outra área que, infelizmente, nós não temos nenhum tipo de avanço, nenhum projeto está sendo desenvolvido em levar lazer para as crianças, principalmente as mais pobres, seja da Zona Oeste, seja da Zona Norte. Não digo a Zona Sul, mas por que não também a Zona Sul, onde temos comunidades que o esporte não está se fazendo presente. Meramente, às vezes, alguma iniciativa do esporte que aparece em projetos eleitorais, como foram aí projetos, enfim, em época de eleição, Sudeste Informa, Rio Informa. Nós precisamos ter uma continuidade. O prefeito sabe da importância do esporte. Então, senhor secretário, está aí em suas mãos a possibilidade de levantarmos a bandeira do esporte na nossa cidade. Temos a necessidade que as vilas olímpicas do Caju seja concluída, de Vila Isabel possa também ser concluída. A do Mato Alto foi concluída, mas precisamos de mais vilas olímpicas. Não vejo ainda propostas do prefeito Eduardo Paes. Precisamos ocupar a nossa cidade com o esporte, porque tenho certeza, a criança que diz sim ao esporte, o jovem que diz sim ao esporte, diz não às drogas, diz não a essa violência maldita que são as drogas. Então, por favor, senhor presidente, gostaria imensamente de agradecer a oportunidade de poder me pronunciar e que essa matéria que foi colocada aqui pelo nobre vereador Paulo Pinheiro possa ter o acompanhamento desta casa. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo orador inscrito, nobre vereador André Gouveia Vieira, que dispõe de 10 minutos. Presidente, eu também não queria deixar de comentar a questão da contratação de pessoal para trabalhar nas escolas municipais da cidade, mas gostaria de destacar 2 questões. Em primeiro lugar, evidentemente, que o que se viu e se comprovou na contratação por essa empresa terceirizada de serviços, prestadores de serviços para a educação, é uma contratação absolutamente ilegal, é crime, e, evidentemente, os responsáveis devem ser punidos e devem ser investigados e responder por uma prática absolutamente, não é uma questão nem de ética, é condenável porque é simplesmente uma ilegalidade, é um crime. Em segundo lugar, eu queria deixar claro que, pelo que eu entendi, tratava-se ali de contratação de porteiros para as escolas. Não estávamos contratando ali agentes educadores, nem sequer inspetores, que são, esses sim, parte do grupo de educadores, vamos dizer assim, da escola, que desempenham tarefas, têm a função de disciplinar, uma função de estar num contato muito mais direto com o estudante e que, portanto, evidentemente, jamais poderiam estar sendo contratados da forma como estavam sendo contratados as pessoas que iam trabalhar como porteiros das escolas. Até onde eu entendo, há uma diferença
entre uma atividade de ser porteiro da escola e outra atividade de ser inspetor ou agente educador. Eu não sei qual é o nome que se dá, tenho certeza que a secretária de Educação jamais permitiria que fossem contratadas desta forma. Não estou dizendo dessa forma de indicação política, não. Essa não pode em nenhuma circunstância. Essa é condenável, seja lá via terceirização, seja lá por concurso, né? Influência política na contratação de qualquer pessoa, qualquer funcionário para trabalhar nas dependências públicas, nas repartições públicas, evidentemente tem que ser feito com a maior lisura. Mas é preciso saber que o fato de estar terceirizando um serviço de portaria não é algo condenável. É como terceirizar serviços de limpeza, é como terceirizar serviços de segurança, de vigilância, que acontece hoje no país inteiro, em todas as esferas de governo, governo federal, governo estadual, governo municipal, seja lá o partido que esteja no governo. É uma prática que é hoje tida como a melhor prática para o funcionamento da conservação e manutenção, vamos dizer assim, dos equipamentos públicos. Então, o que precisa de ser investigado, e a gente quer uma resposta acerca disso, é porque que, de repente, aparece num determinado local, uma determinada dependência de uma repartição pública, uma pessoa com um cartãozinho do governo do Estado, se metendo em contratação para a Secretaria Municipal de Educação, para a Prefeitura, né? Que interferência é essa? Será que a União agora está indo até esse ponto? A União de Governo Federal, Estadual e Municipal também está se fazendo por aí, né? Por indicações políticas? Não dá, né? A União demais, aí não dá para a gente aceitar. Mas não vamos confundir as coisas, não vamos condenar um sistema que pode funcionar muito bem, que é o melhor sistema para o contribuinte, é o melhor sistema para, evidentemente, bem aplicado, bem conduzido, com fiscalização e com comando, é o melhor sistema para essa prestação de serviços que hoje é usada pelos governos no país inteiro. Com certeza, a secretária municipal de Educação vai nos dar uma resposta, o prefeito Eduardo Paz vai nos dar uma resposta, nós estaremos aguardando isso, e, claro, a questão é bastante preocupante, porque, pelo que vimos ontem, saiu alguma coisa hoje? Não. Pelo que vimos ontem, quando eu fui procurado pelo pessoal da Folha Dirigida, os valores envolvidos nessas contratações são valores imensos. Cada CRE está contratando cerca de 5 milhões de reais. Então, nós temos aí um contrato com essa VEPAR, que foi a empresa contratada via pregão, que está operando, ou seja, que está contratando usando um volume de recursos muito expressivo. Gostaria de deixar aqui esse esclarecimento, para a gente não confundir terceirização de porteiro com contratação de inspetor e agente educador. São coisas distintas. Obrigada. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. O vereador Raimundo, não querendo fazer uso da mesma, a presidência suspende a presente sessão até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. A oradora inscrita é a nobre vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 20 minutos. Senhor vereador, senhor presidente Stepan, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de comentar aqui a decisão do final da tarde de ontem do Tribunal Regional Eleitoral, que optou por marcar novas eleições na cidade de Campos, no dia 6 de fevereiro. Uma decisão muito surpreendente,
Primeiro, porque a cidade de Campos teve afastada da prefeitura, a sua prefeita, Rosinha, por nenhuma irregularidade. Um processo e um julgamento totalmente político para prejudicar o garotinho, a Rosinha. O tribunal afastou a prefeita da cidade porque ela deu uma entrevista de rádio num programa, numa rádio em Campos, antes mesmo dela ser candidata, no período das convenções. Eu já falei isso outras vezes aqui na Câmara, as pessoas que trabalham aqui já ouviram isso outras vezes, dessa covardia que foi feita de se afastar uma prefeita por uma entrevista de rádio. Uma entrevista que foi dada quando ela nem candidata ainda era, porque o partido não tinha feito sequer sua convenção e não tinha ainda legitimado quem seria o candidato do partido. E no mesmo processo, tentou condenar o garotinho, porque ele concedeu uma entrevista de rádio à Rosinha. O garotinho é radialista, essa é a profissão dele. Esse programa onde ele concedeu a entrevista, ele já tem esse programa de rádio há 10 anos. Agora vão proibir jornalistas de conceder entrevistas a quem quer que seja nos seus programas de televisão, nos seus programas de rádio. Isso é um absurdo. Inclusive porque todos os outros pré-candidatos foram convidados também a dar entrevista no programa, inclusive porque o garotinho não era candidato a nada naquela eleição. Um julgamento totalmente político. Agora a Rosinha recorreu. Tem um recurso especial no TSE. Esse recurso especial não foi julgado até hoje. Então, como o Tribunal Regional Eleitoral marca uma nova eleição na cidade de Campos, quando o recurso especial da prefeita eleita sequer foi julgado no TSE? Isso é um absurdo. O Partido da República vai recorrer, vai entrar com todas as medidas judiciais cabíveis para que o julgamento do recurso da Rosinha aconteça antes de uma nova eleição. Afinal de contas, uma eleição ela tem custos, ela tem gastos. E se marca uma nova eleição, faz uma nova eleição, elege um novo prefeito, e 10 dias depois a Rosinha ganha o seu recurso especial no TSE, a cidade vai ter 2 prefeitos? Qual eleição vai estar valendo? Então eu vim aqui hoje para repudiar toda essa prática que, sinceramente, me dá até enjoo pensar em tudo isso. Ver toda essa situação, esse quadro político, como está se dando, ver que, infelizmente, as instituições elas se permitem ser guiadas por aqueles que estão no poder e se permitem a fazer favores àqueles que têm poder num determinado momento. Isso é muito ruim. Isso nos leva ao descrédito das instituições do nosso país. O que nós queremos é o fortalecimento das instituições e não esse tipo de prática que a gente tanto condena. E eu condeno porque hoje é com a gente, amanhã é com outro, é com qualquer outra pessoa. A cidade de Campos está indignada com o que está acontecendo. A prefeita Rosinha é uma das prefeitas mais bem avaliadas do Brasil, com mais de 80% de aprovação popular. E eu vou te dizer que isso está me doendo muito, não só como cidadã, não só como uma pessoa que nasceu na cidade de Campos, mas também como filha. Porque eu conheço a minha família, eu conheço a minha mãe, e ela é uma das pessoas mais honestas que eu já conheci na minha vida. Sinceramente, ela não merece estar passando por nada disso. Ela não merece estar sendo julgada e condenada simplesmente porque ela é esposa do garotinho e o garotinho criou inimizades no meio político. Criou inimizades, primeiro com o governo federal, e não foi ele que quis criar essa inimizade. Essa inimizade foi criada porque, quando ele foi candidato a presidente da República,
e apoiou o Lula naquelas eleições, logo em seguida o Lula convidou o garotinho para ser ministro. E ele recusou. O único pedido que ele fez foi: ajude o governo da Rosinha para que o Rio de Janeiro vá bem. E aí, o Zé Dirceu disse para todos os jornais: garotinho é inimigo número 1 do Palácio do Planalto. Como era inimigo alguém que tinha ajudado, na época, o presidente a ter 80% dos votos do Rio de Janeiro? Sabe por que ele era inimigo? E sabe por que o governo federal perseguiu o governo da Rosinha? Porque se o governo dela desse certo, se o governo dela fosse bom, se fosse considerado bem avaliado pela população, isso ia fortalecer novamente a candidatura do garotinho à presidência da República. Era por isso que ele era o inimigo número 1 do Palácio do Planalto. Por quê? Porque ele era adversário. Porque o eleitor do Lula é parecido com o eleitor do garotinho. Porque o garotinho foi o terceiro colocado numa eleição presidencial, num partido pequeno, o Partido Socialista Brasileiro, onde ele tinha apenas 1 minuto e meio de televisão e não tinha estrutura partidária para fazer uma campanha. A partir daí, o governo da Rosinha foi perseguido. As audiências que ela pedia, ela não tinha. O fax que o governo enviava, não mandava. A Benedita, do PT, deixou de pagar a dívida do Estado com a União durante meses. E o governo federal resolveu bloquear, na primeira semana de governo da Rosinha, resolveu bloquear as contas do Estado. Quase que isso criou uma dificuldade para pagar a folha de pagamento do Estado. Fomos nós que brigamos com o governo federal? Não foi. Eles é que, por questões políticas, escolheram o garotinho como inimigo número 1. E depois, o senhor Sérgio Cabral, escolhido pelo nosso partido, eleito com o nosso apoio, resolveu simplesmente nos trair, nos abandonar, virar as costas para aqueles que o ajudaram, demonstrando que na política não existe ética e não existe princípios. Pelo contrário, o governador Sérgio Cabral é do tipo daqueles que passa por cima de tudo e de todos para alcançar os seus objetivos. É uma pessoa que não tem critério na política, que não tem princípios na política. E o garotinho, na última eleição, agora, era pré-candidato contra o Sérgio Cabral. E todas as pesquisas mostravam que ele era o único candidato que tinha condições de competir com o Sérgio Cabral. Competir para vencer, competir para levar a eleição para o segundo turno. Então vamos fazer o quê? Vamos resolver isso na justiça. Estão judicializando todo o processo político no Brasil. Isso é um absurdo. Nós não podemos, isso é uma afronta à democracia, ao Estado democrático de direito. E aí tiram uma prefeita do seu cargo por questões políticas. Por quê? Porque ela é a esposa do garotinho. Isso não está certo. Eu não estou falando isso só porque eu sou filha. Mas o que existe de errado? Pelo que eles foram condenados? Ele por conceder uma entrevista de rádio, ela por ofertar, dar essa entrevista no programa dele. Ele pediu e ela concedeu a entrevista. E por causa de uma entrevista de rádio, caçam uma prefeita com 80% de aprovação popular. É claro que eu tenho que estar indignada com isso. É claro. Não só eu. Mas eu quero fazer um alerta, inclusive, a todos os políticos. Porque hoje fizeram isso com a Rosinha, amanhã vão fazer com outros. Aliás, eu fui eleita deputada estadual agora, e de vez em quando eu tenho visitado a Assembleia Legislativa, e algumas coisas eu ouvi de alguns deputados que me deixaram extremamente chocadas. Deputados que têm multa eleitoral, algum processo. Você sabe, vereador, está tendo agora uma disputa intensa pela eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa. Infelizmente, muitos deputados têm dito que eles estão sendo obrigados, coagidos, a apoiar um determinado candidato
escolhido pelo governo, porque estão sendo ameaçados com o que pode acontecer com os seus processos na justiça. Eu ouvi isso de diversos deputados. Isso é um absurdo. A que ponto nós chegamos na política do Estado do Rio de Janeiro? Nós não podemos achar que isso é certo. Sinceramente, eu fico pensando até onde isso vale a pena. Ontem eu fiquei parada em casa e fiquei pensando, puxa vida, eu moro junto com meu pai num apartamento alugado, não temos sítio, não temos fazenda, não criamos patrimônio. Em compensação, as pessoas que estão aí na política há muito tempo, adotando práticas deploráveis, estão aí, não sofrem nenhum tipo de represália. Você vê o presidente da Assembleia Legislativa, um homem que foi um dos maiores fazendeiros do país, do dia para a noite deixou de ter um corcel e passou a ser o rei do gado no Brasil. Interessante. Interessante, o governador Sérgio Cabral não consegue sequer comprovar de onde veio a renda para que ele pudesse adquirir a mansão que ele tem em Mangaratiba, o apartamento que tem no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, no Leblon. Aí eu me lembro, sabe, de um antigo poema que dizia, às vezes dá vergonha de ser honesto, porque parece que só os honestos é que não se dão bem. Só os honestos é que são julgados. Só os honestos é que por questões políticas, porque nada se comprovou, porque não se tem para comprovar contra a minha família. E toda hora a gente vive isso. Primeiro, um certo preconceito que existe contra o garotinho, porque existe uma turma que não aceita até hoje que um homem que tenha vindo do interior do estado, tenha vencido na capital, tenha virado governador do estado, e pejorativamente chamavam esse grupo da República do Chuvisco. Preconceito com quem vinha do interior e vencia na capital. Depois, sem ter mais nada para falar do garotinho, o problema é porque ele era evangélico. E aí colocaram o garotinho, é o cara dos evangélicos, é o candidato dos evangélicos. Nossa, nós temos a nossa fé. E nunca misturamos isso com questões políticas, muito pelo contrário. Agora, outros também têm a sua fé, são católicos, são espíritas, enfim. E nem por isso, né, foram taxados como único e exclusivamente o candidato dos católicos, o candidato dos espíritas. A fé é uma questão individual, é uma questão de cada um. Já não tendo mais nada o que dizer, não tendo mais nada o que falar, cria-se uma certa nebulosidade. Começamos a, não gostamos do garotinho porque ele é populista. Pois é, ele é populista porque ajudou a matar a fome, criou os restaurantes de R$1 para atender a população que mais precisa, criou o cheque cidadão. Ora, o que o cheque cidadão é? Nada mais do que o Bolsa Família, só que feito primeiro no Rio de Janeiro. O Bolsa Família é uma cópia do cheque cidadão, porque ele criou a farmácia popular com remédios a R$1, né? Porque ele fez projetos voltados para o povo, programa de inserção de jovens nas comunidades carentes, e por isso ele é populista. Esquecem que quem tirou o polo gás químico do papel foi o garotinho. Esquecem que se hoje o estado do Rio vai ter a refinaria de Itaboraí, foi uma luta da Rosinha e do garotinho. Esquecem que quem trouxe a Peugeot Citroën para o estado foi o garotinho. Quem trouxe a Companhia Siderúrgica do Atlântico foi o garotinho. Quem colocou boa parte do funcionalismo público que hoje tem nos quadros do estado foi a Rosinha e foi o garotinho. Quem colocou a rede toda informatizada para as matrículas da educação foi o garotinho. Quem colocou o salário dos funcionários públicos em dia e pagou o 13º antes do prazo foi o garotinho. Quem renegociou a dívida do Estado do Rio com a União foi o garotinho. Mas isso tudo não interessa a gente dizer. Vamos dizer apenas que o garotinho é populista. Afinal de contas, nós não temos mais nada para falar sobre ele. E aí vão criando um preconceito daqui, outro dali, outro de lá. E daqui a pouco tem gente que não gosta do garotinho e já não sabe nem por quê.
E aí, de uma hora para outra, caçam uma prefeita também sem ter nenhum porquê. Caçam uma prefeita porque ela deu uma entrevista de rádio. Quantas entrevistas a Dilma deu? Recebeu algumas multas por isso. É verdade. Mas ninguém está caçando a Dilma. Quantas entrevistas o Lula deu como presidente da República, apoiando claramente a sua candidata? Ninguém tirou o Lula de lá por isso. Quantas entrevistas o Serra deu? O governador do Rio fez pior. Não só dava entrevistas, como usava a máquina publicitária do Estado a seu favor. Usava o helicóptero do Estado para viajar com seu candidato a senador. O helicóptero do Estado, pago com dinheiro público. Isso sim é um crime. Agora, tirar uma prefeita, porque ela deu uma entrevista quando ela nem candidata ainda era. E por isso tentar até impedir o garotinho de ser candidato, isso é um absurdo. Sinceramente, eu não sei mais no que eu acredito. Eu não sei mais se é possível mudar as coisas, se é possível brigar contra tudo isso, se vale a pena ser ideológico, defender uma causa, se entregar de coração. Eu não sei mais o que vale a pena e o que não vale. Tudo isso por uma perseguição política, que continua se acirrando. Uma prefeita que nem julgada foi. O recurso dela nem julgado foi. E marca uma nova eleição na cidade. Eu quero terminar aqui as minhas palavras, mas eu não poderia deixar de trazer a minha indignação para cá, porque esse aqui é talvez um dos únicos espaços onde a gente possa contestar essa covardia, essa injustiça que está sendo feita com o povo de Campos e com a prefeita que foi eleita. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento da vereadora Lília Sá. Requer a mesa diretora, na forma regimental, inclusão em regime de urgência, que eu já li. Tem que ler de novo. Na ordem do dia semanal, número 633 de 2010, que altera a lei número 5146 de 2010, para incluir no último sábado de agosto a Marcha para Jesus no calendário oficial do município do Rio de Janeiro, e da outras providências. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento sem número do vereador Paulo Pinheiro. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada do PL 742 de 2010, de minha autoria, da ordem do dia semanal. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 995 de 2010, de autoria do vereador Dr. Jorge Manaia. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao Comando Geral do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, bem como seus bravos integrantes, por relevantes serviços prestados em prol da sociedade civil carioca. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 996, do Dr. Jorge Manaia. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Hospital Central da Polícia Militar, HCPM, por relevantes serviços prestados em prol da sociedade civil carioca. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requero a mesa diretora, requerimento número 997 de 2010, do vereador Raimon. Requer a mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno da Casa Legislativa, concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em comemoração aos seus 60 anos de fundação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento 998 de 2010, de autoria do vereador Dr. Jairinho. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Coronel Henrique Lima Castro, Relações Públicas da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento 999, Dr. Jorge Manaia. Requer a mesa diretora, na forma regimental,
a concessão do conjunto de medalhas de mérito pederneste a José Vieira de Carvalho Júnior, Coronel Carvalho, diretor-geral de pessoal da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por relevantes serviços prestados em prol da sociedade civil carioca. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 1000, de 2010, de autoria do vereador Carlos Bolsonaro. Requer a mesa diretora, na forma regimentada, com base no artigo 313 do Regimento Interno da Câmara Legislativa, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito pederneste à Companhia Independente de Polícia Militar com Cães, CIPM Cães, pelos relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 1001, de autoria do vereador Renato Moura, requer a mesa diretora na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito pederneste ao empresário Nelson Pereira Quintão, pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Em especial, destaque do desenvolvimento comercial na região oeste da nossa cidade. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1002, de autoria do vereador Rubens Andrade, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas pederneste ao senhor Ronald Barata, por todo o trabalho realizado em prol dos trabalhadores aposentados, pensionistas e idosos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. E requerimento 1005, da vereadora Lilian Sá. Requer a mesa diretora na forma regimental, torna-se em efeito o requerimento número 953 de 2010, de minha autoria. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Especial em regime de urgência, em primeira discussão, maioria simples. Projeto de lei número 633 de 2010, de autoria da vereadora Ilensá, que altera a lei número 5.146 de 2010, para incluir no último sábado de agosto a Marcha para Jesus no calendário oficial do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação especial, em regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão, em votação, projeto de lei número 737, esse aqui é 737 ou 757, quando estou enxergando? 737 de 2010, mensagem número 102 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2011. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O projeto voltará em segunda discussão, em primeira sessão, em segunda discussão, em primeira sessão. Em tramitação especial, em regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão, em votação. Com quórum de maioria simples, projeto de lei número 738 de 2010, mensagem número 109 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que altera as leis número 5.215, de 2 de agosto de 2010, e dá outras providências. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O projeto voltará em segunda discussão, em primeira sessão. Com quórum de maioria absoluta, em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 803 de 2006, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 63 de 2006, que isenta o Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundações, das taxas e contribuições relacionadas aos seus patrimônios, enquanto houver a exigência de reciprocidade para a isenção da taxa judiciária. Em votação, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação estão liberados. Senhores vereadores, se encontram nas dependências da casa, por favor, compareçam ao plenário.
Senhores vereadores Alfredo Sirquis, André Gouveia Vieira, Bencardino, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor Jairinho, Eider Dantas, Eliomar Coelho, Fausto Alves, Jorge Braz, José Everaldo, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Paulo Messina, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, Tânia Bastos, Tereza Berger. Por favor, comparecer ao plenário. Vou te fazer mais uma chamada e vou encerrar. Senhores vereadores Alfredo Sirquis, André Gouveia Vieira, Bencardino, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor Jairinho, Eider Dantas, Eliomar Coelho, Fausto Alves, Jorge Braz, Luiz Carlos Ramos, Jorginho da SOS, por favor, registre sua presença, por favor, e vota. Marcelo Piuí, por favor, descer. Nereide Pedregal, Paulo Messina, Rubens Andrade, Tânia Bastos, Tereza Berger. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando 15 senhores vereadores, não há quórum para deliberar e nem para dar continuidade à sessão. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.